Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Eu quero falar nessa tarde sobre como Deus lida com as nossas crises. Como Deus lida com as nossas crises. E a gente vai ver uma pessoa que passou uma crise muito difícil, que foi um homem de Deus. E esse homem de Deus se chamava Elias. Capítulo 19 diz o seguinte: Acabe, quando contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal, ela se indignou e mandou uma mensagem a Elias, dizendo: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer com você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé da gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a sua viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu e alimentou, na qual teve força para a caminhada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Amém. Pode deixar a Bíblia aberta, por favor? Eu queria falar sobre esse homem que teve uma crise muito forte. E quem que não está passando uma crise? Eu desconheço. Talvez alguns estão passando uma crise financeira, outros passando uma crise emocional, outros passando uma crise ministerial. Não sei o que eu faço no meu ministério, não sei se eu faço isso, o que eu tenho que fazer para Deus. Talvez você está numa crise familiar, um problema lá no seu casamento, com o seu filho. Talvez você está numa crise existencial, você fala assim: nossa, eu nem mais me conheço. Que tipo de crise você está passando? Interessante que Jesus, em João capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. A gente pode trocar muito bem essa palavra aflição por crise. No mundo terei crise, mas o que? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então no mundo vocês vão passar por crises, problemas, dificuldades. É normal a gente passar por isso, mas o problema é quando a gente passa por alguma crise, ela tende a roubar algumas coisas da nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente percebe isso. Primeira coisa, ele ficou sabendo de uma péssima notícia, que ele o quê? Iria morrer, não é isso? E quando as crises vêm bater na nossa porta, a gente acha o quê? Que a gente vai morrer. A gente fala assim: Deus, sério, eu acho que dessa vez eu não passo não. E Elias tem essa dificuldade, e ele faz algumas coisas erradas que a gente pode aprender porque a gente talvez está fazendo. Primeira coisa que ele faz errado é se isolar. A Bíblia vai descrever o quê? Que ele tinha um servo lá, e a Bíblia vai descrever também que ele deixou esse servo e o quê? Foi para um lugar deserto sozinho. Deixa eu te dizer algo: se você está passando por alguma crise, não se isole. Pelo contrário, você precisa de pessoas. Você precisa da multidão? Não precisa da multidão, mas você precisa de pessoas. Elias errou porque ele quis se isolar. Estou passando dificuldade, não quero que ninguém me veja frustrado, desanimado, chateado. Não é isso que geralmente a gente faz. A gente gosta, de mostrar as nossas vitórias, as nossas conquistas, mas na hora que a gente está passando por crise, a gente gosta de entrar lá para o nosso quartinho e se isolar. Não anulo que a gente precisa se isolar mesmo, mas eu fico preocupado quando a gente se torna um ermitão, não quero contato com ninguém. Elias fez isso na sua crise. Ele precisava de pessoas, mas ele o quê? Se isolou.
E a Bíblia vai descrever também que ele foi para o deserto. E ele sentou debaixo de uma árvore e fez aquela oração que os crentes já fizeram. Nós vamos fazer. Em algum momento da sua vida você vai dizer: Deus, eu não suporto mais. Quem é que não orou isso esse mês? Esse ano? Deus, eu não aguento mais. Elias grita: Deus, já basta. Me mata. Sabe qual é o problema das crises também? Ela nos deixa psicótico. Ela nos deixa fora do prumo. Ela nos deixa sem estabilidade nenhuma. Se Elias estava querendo fugir porque ele queria sobreviver, mas no meio da sua crise ele fala assim: Deus, me mata. Aí, então é simples, Elias. Por que você fugiu? É isso que as crises fazem. Elas nos tiram o senso, ela nos tira a sensibilidade do tempo. A gente se torna bipolar. Tem gente que fica tripolar. De manhã, hoje é o dia da minha vitória. À tarde fala assim: não é hoje não. Aí à noite, não, é hoje mesmo, é hoje. A gente fica assim, né? Elias estava assim: Deus, eu vou correr daqui porque senão eu vou morrer. Mas aí à tarde fala: Deus, me mata. E a gente se torna vítima. E a gente faz comparações. Elias fez o que? Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias fez o que a gente faz também. Fala: a vida do outro é melhor, do fulano é tal, para aquela pessoa dá certo, lá na minha família dá certo, mas para mim não dá certo. Elias toma aquela capa do vitimismo que a gente gosta demais de colocar quando nós estamos no meio das crises. Mas uma coisa interessante é que Deus respeita as nossas crises. Deus respeita as nossas crises. Elias estava fugindo de um problema, e que a gente faz também, fugir do problema. E Elias então decide caminhar. Ele tem uma ideia, só um pensamento, ele não verbalizou: eu vou para o monte de Deus, Monte Horebe, que também é o Monte Sinai. E ele pensa isso, e ele entra dentro de uma caverna e dorme ali, porque ele estava extremamente cansado. O que as crises têm a capacidade de fazer na nossa vida? Tirar as nossas forças. Tem gente aqui que está exausto, cansado. Tem gente que chega no final do dia e fala assim: meu Deus, eu não fiz nada de esforço físico, mas parece que um caminhão passou por mim. O que é isso? Seu cansaço. Sua crise está roubando as suas forças. Eu fico impressionado com os caras que são chapa, os caras que conseguem descarregar toneladas no dia e dormem tranquilamente. Mas às vezes, se ele ouvir uma bronca, se tiver algum problema financeiro, ele não consegue dormir. Parece que ele está moído. Então, nem sempre o cansaço é físico. Possivelmente os nossos cansaços têm a ver com as nossas crises. Então Elias estava extremamente cansado. E Deus viu que Elias estava esgotado. E Deus respeitou a crise de Elias. E Deus mandou um anjo que o levasse pão e água. Pão e água. E acordou o cidadão: ô Elias, acorda aí, levanta daí. Ele levantou, comeu. Olha só que espanto. Se você visse um anjo, se você visse um alimento ali do nada, você voltaria a dormir? Ou você ia dobrar o seu joelho e falar: Deus, muito obrigado pelo milagre. Mas esse homem estava tão cansado, tão esgotado, que nada para ele importava. É isso que as crises fazem também. Tira-nos os prazeres espirituais. Tira-nos o prazer de estar em comunhão, em reunião. As crises têm a capacidade de nos deformar, mas também de nos reformar. Isso depende da maneira que a gente vai administrar essas dificuldades. E quando Elias acorda, come, se alimenta, volta a dormir, o anjo novamente vem e fala assim: Elias, volte a comer, porque você não vai continuar, você não vai chegar no seu alvo, que você acha que é um bom alvo, você não vai conseguir continuar a jornada se você não se alimentar. E é interessante que nós não vamos ler todo o texto, mas Elias vai para o monte. Quando ele chega naquele monte, ele entra numa caverna e Deus fala para ele dentro daquela caverna: Elias, o que você está fazendo aqui? Não, Deus, é porque mataram todo mundo, só sobrou eu. Aí o próprio Deus fala assim: sai aí fora aí que eu quero conversar com você. Estranho, né? Deus já está conversando com um cara, mas manda ele sair da caverna, porque essa caverna não tinha a ver só com o aspecto físico, mas tinha muito a ver com o interior de Elias. E Deus falou assim: sai daí.
Quando ele sai, acontece alguns fatores assim extraordinários. Primeiro, tem um terremoto, e o texto da Bíblia vai descrever: Deus não estava no terremoto. Aconteceu de fogo cair sobre Elias, sobre aquela montanha, mas Deus não estava no fogo. Houve um vendaval, mas Deus não estava no vendaval, mas houve uma brisa suave, e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? As crises nos desviam do caminho de Deus. É interessante que Deus vai falar assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele novamente vai justificar: ah, Senhor, só tinha eu lá. Sabe esse mimimi que a gente fica fazendo, essas orações que a gente só fica reclamando da vida, reclamando da situação. Sabe o que Deus responde para Elias? Fala: Elias, volta ao caminho que você veio. Unge. Ele vai descrever 3 pessoas, e dentre deles está Eliseu, seu substituto. Deus não falou nada para Elias. Falou assim: ô Elias, anima, tem de bom ânimo, Elias. Ô Elias, nossa, tá difícil, né? Situação complicada. Ô Elias, deixa eu te dizer uma coisa que é difícil para a gente, ser humano, falar isso, mas a gente precisa entender: Deus não entra em crise com as nossas crises. Deus utiliza as crises para nos ensinar coisas, para aproveitar situações. Elias estava recebendo lições preciosíssimas. Elias estava falando assim: Deus, eu não aguento mais. Mas Deus estava falando assim: sobre a sua vida, Elias, há unção para mais 3 pessoas. Se você acha que você é incapaz, eu vejo que você é muito mais capaz do que você acha. Sua visão está errada sobre você. Sua visão também está errada com relação às pessoas. Você acha que não tem ninguém? Tem mais 7.000 aí que eu posso usar, mas eu quero você, eu me importo com você. Uma coisa que a gente precisa se apoiar diante das dificuldades é que Deus se importa conosco. Porque às vezes a gente permite Satanás colocar no nosso coração que essas dificuldades é a ausência do amor e do afeto de Deus. Eu senti isso. No meio das minhas dificuldades, das minhas crises, eu senti, falei: Deus, parece que o Senhor não está aqui. Deus, parece que o Senhor não se importa. Às vezes a gente não tem coragem de verbalizar, porque pega mal, fica feio, mas lá no íntimo Deus sabe. E Deus está falando assim: Elias, eu amo você, mas eu não amo a sua crise, e eu não importo com a sua crise, porque ela não é nada. Você precisa se ressignificar. Então talvez tenha pessoas aqui que estão falando assim: nossa, que dilema, que luta. Mas eu digo para você, esse não é o seu problema. O seu problema é olhar para a situação com o olhar de Deus. Deus falou para Elias: Elias, volte para o caminho que você saiu. E ele voltou para o caminho. Talvez por causa da dificuldade você saiu um pouquinho do trilho, mas Deus respeita. Deus poderia ter jogado na cara de Elias e falar: ô, cadê sua fé, Elias? Você acabou de orar e o fogo caiu. Ô Elias, cadê o seu pensamento positivo? Cadê sua fé? Mas Deus deu inclusive alimento para ele encontrar com ele mesmo, lá no monte, na montanha. Talvez o que Deus quer colocar no nosso coração nessa tarde é para a gente se reencontrar, para a gente se firmar e falar assim: opa, peraí, eu não posso me deixar dominar diante da situação, não. Eu acredito muito que Deus pode resolver a nossa questão hoje. Ele pode resolver. Mas se não for hoje, se for amanhã, será que você tem que ficar arrastando, sangrando até chegar lá? Ou dá para a gente viver de forma digna até a vitória chegar? Por isso, quando Elias volta, ele aprende muitas coisas e lições preciosas. Como eu posso administrar as minhas crises? Como eu posso suportar as minhas dificuldades? Como eu posso aprender até Deus me ensinar? Porque tem coisas que você vai aprender com o seu pastor, tem coisas que você vai aprender com outras pessoas, mas existem coisas que você vai aprender apenas com Deus, apenas com Deus. Mas até você chegar nessa montanha onde Deus vai te confrontar e te ensinar e te confortar, eu digo para você que é possível sim a gente passar essas dificuldades. Como? Através do alimento que Elias recebeu. Que alimento foi esse? Gente, esse alimento é sobrenatural. Primeiro, água fresca.
a Bíblia vai descrever que era o quê? Um jarro e de uma água fresca. Jesus vai dizer: eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Não era água morta, não era uma água parada, mas uma água que tinha acabado de ser tirada de uma nascente. Jesus disse isso. E que pão é esse que havia acabado de ser assado? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Não um pão morto, não um pão antigo, não um pão amassado, mas um pão vivo que desceu do céu. Elias ali está alimentando de alimentos que vieram dos céus, representando a presença de Jesus. Como eu posso suportar as dificuldades? Como eu posso me reencontrar diante das minhas crises? Se alimentando da presença de Jesus. Eu sei que isso é tão óbvio para a gente, mas parece que o óbvio para a gente não basta. A gente precisa de algo extraordinário, mas o que a gente precisa é do simples extraordinário. O simplesmente falar assim: Jesus, eu preciso da tua presença na minha vida para mim poder suportar isso, porque eu não estou aguentando. Jesus não vai dizer: ah, para com isso, deixa de moleza. Não, mas Ele se dispõe a manifestar sobre as nossas vidas a presença dEle. Agora a questão é: como está na presença de Deus? Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça é que estar na igreja é estar na presença de Deus. A maioria das vezes não. Nós estamos na presença de Deus sim em todos os momentos, mas nós precisamos nos alimentar da presença de Deus. É diferente. É diferente de eu olhar para um pão e falar assim: nossa, que pão lindo. É diferente de eu olhar para um pão que acabou de sair da padaria e sentir o cheiro, cheiro bom, e não me alimentar. Os crentes cheiram a presença de Jesus. Os crentes vê a presença de Jesus, mas muitas vezes nós não nos alimentamos, não colocamos para dentro do nosso coração a presença de Jesus. Você quer se alimentar de Jesus nessa tarde? Você quer experimentar Jesus mesmo ao ponto de falar assim: eu senti, eu alimentei, porque todo mundo que come sente na barriga, pronto, estou satisfeito. Ou você começa a comer sem parar? Não, você sente no seu físico, você sente também na sua alma. É verdade ou não é quando você coloca uma picanha na sua boca? É diferente de você colocar um miojo na sua boca. Para o seu corpo físico isso não significa nada, você está alimentando, mas a sua alma sente a diferença. Quando nós nos alimentamos de Jesus, a nossa alma sente a diferença. Você sabia que também um alimento pode ser espiritual? O maior símbolo de comunhão com Jesus é o quê? O alimento, o pão e o vinho. Você alimenta de um pão, que é um pão normal, você toma de um suco normal, mas o seu espírito é alimentado. Eu digo para você, nós precisamos nos alimentar da presença de Jesus. E como que eu alimento da presença de Jesus, Paulinho? Que você está aí enrolando. É quando há a fome no nosso coração. Deus já passeou no nosso meio nessa tarde. Ele viu quem estava com fome ou não. Deus está despertando o seu coração para você falar para o seu espírito: ei, espírito, você precisa da presença de Jesus. Porque Ele está em todos os lugares. O salmista vai dizer: Deus, se eu subo a montanha, lá o Senhor está. Se eu desço o pior dos abismos, lá o Senhor está. Se eu for dormir de madrugada, ali está o Senhor. Deus está em todos os lugares, mas a evidenciação da presença dEle está apenas nos corações que querem Ele. Não é um local. Então não substitua jamais a presença de Jesus por vir à igreja. Eu amo a igreja, sou pastor, eu incentivo as pessoas a virem na igreja, mas não acho que você sentar e ouvir e concordar com a mensagem, ouvir uma canção e falar assim: nossa, gostei da canção, que isso é alimentar da presença de Jesus. Não é, é só ver, é só observar. Alimentar da presença de Jesus é quando você fala assim: Jesus, eu quero o Senhor. E existe essa interação, esse toque, esse retorno.
existe essa necessidade no nosso espírito que fala assim: eu tenho uma caminhada longa. O anjo diz: você não vai conseguir, Elias. Por que as pessoas não conseguem suportar dificuldades? Porque não se alimentam de Jesus. Ao passo de nós olharmos algumas pessoas que passaram crises piores do que a nossa e conseguirem chegarem até o alvo. Irmãos, tem gente que perdeu pai, mãe, filhos e continua perseverando, e a gente está nas nossas dificuldades, nas nossas crises, problemas emocionais, problemas sentimentais, e a gente fala assim: pronto, meu mundo acabou. Não! Tudo depende do que você se alimenta. Jesus pode tocar no seu coração nessa tarde. Você quer a presença de Jesus? De novo, mais uma vez. Ah, polêmica, mas eu já tive uma experiência grande. Elias comeu 2 vezes, porque era necessário comer mais. Talvez você já até sentiu um arrepio aí, mas isso também não é a presença de Deus. Existe muito mais, existe mais para derramar no nosso coração nessa tarde. Mas a questão: você está com fome? Você vai acordar desse sono aí? Você vai ficar só pensando: se acontecesse isso, se acontecesse isso. Às vezes eu fico delirando, eu não fico nem sonhando, eu fico imaginando. Mas o que eu mais preciso é da presença de Jesus. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos ter esse momento de oração, e você vai invocar a presença de Jesus na sua vida. E você vai dizer: Deus, toca na minha vida aqui. Deus, me dá força, me dá a tua presença, me dá o teu toque. Diga: Senhor, visita a minha dificuldade. Como que Deus lida com as nossas crises? Simplesmente nos dando força para suportar as crises até elas serem vencidas. Elias estava cheio de dúvidas, de questionamentos, de mimimi, mas quando ele encontrou com o próprio Deus e ouviu aquela voz doce e suave, ele se reencontrou. E Elias nunca mais pediu a sua morte. Sabe o que é interessante também? O maior medo de Elias era o quê? Morrer. Elias é uma das únicas pessoas, ele juntamente com outra pessoa, que não experimentou a morte. Então muitas das nossas crises nem vai acontecer, mas a gente é tão dominado por esse negócio. Não, eu não dou conta não. Agora lá em casa acabou. Não vai acontecer isso. Não vai. Você pode dizer: nossa, Deus, acabou o dinheiro, agora eu vou passar fome. Que passa fome? Você vai aproveitar a melhor fase financeira na sua vida. Deus, esse problema de saúde agora acabou com a minha vida. Vai nada. Você vai melhorar de saúde, você vai orar por pessoas doentes por causa da presença de Jesus. Deus nos ensina a lidar com as crises, experimentando dele. E se você está em crise, te convido mais do que nunca a clamar pelo Senhor nessa hora, a invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que o adoram, daqueles que desejam ardentemente a sua presença. Vamos orar, vamos clamar pela presença de Jesus, vamos clamar por esse pão vivo, vamos clamar por essa água viva que renova, que nos dá força até o cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas, até o milagre acontecer, até a gente se ressignificar, até essa dificuldade passar de uma vez por todas. É isso que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, Senhor, não apenas pelos Teus milagres, pelo Teu poder, mas pela Tua presença sobre cada coração nessa tarde. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha trazer força a cada um. Talvez há pessoas aqui cansadas, Senhor, sobrecarregadas, mas quando nós estamos diante do Senhor, Senhor, nós nos sentimos aliviados. Pai, tira todo o cansaço, Senhor, que há sobre os nossos ombros. Pai, quando as pessoas estão cansadas emocionalmente, cansadas existencialmente, Senhor, cansadas, Senhor, espiritualmente, cansadas, Senhor, de alguma forma daquilo que as crises têm levado, Senhor. Pai, mas nós clamamos no nome de Jesus. Venha manifestar, Senhor, sobre cada coração o milagre do Senhor, e o milagre é a Tua presença. Espírito Santo, renova, Senhor, cada coração nessa tarde. Renova, Senhor, trazendo força, experiências com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que toca, Tu és o Deus que renova,
Tu és o Deus que anima. Se algumas pessoas entraram aqui desanimadas, elas vão voltar animadas no nome de Jesus. Se houver pessoas aqui machucadas, feridas, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer alívio, o Senhor vai trazer força, Senhor. No nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode nos levar à montanha, Senhor, às respostas finais, ao milagre final, mas nós também cremos que o Senhor pode nos dar força, o Senhor pode nos ajudar a caminhada, a tornar a caminhada mais fácil, mais leve, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos, Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, nessa noite, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, no coração de cada um dos Teus servos o vigor, a alegria, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, nessa hora toda frieza espiritual, toda crise que rouba a nossa fé, toda crise que rouba de nós a comunhão com as pessoas, toda crise que coloca em nós o espírito de vitimismo. Nós repreendemos agora. Nós somos filhos de Deus, nós somos mais do que vencedores. A dor não tem a capacidade de roubar a nossa fé, pelo contrário, ela nos ajuda a estar mais próximo do Senhor, dos objetivos do Senhor. Ensina mesmo meu irmão, minha irmã, Senhor, nessa tarde, a confiar mais no Senhor, a se entregar mais. Espírito Santo, nós clamamos, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelo milagre, nós clamamos pela intervenção do Senhor. Nós não queremos ser dominados pelo medo, nós não queremos ser dominados, Senhor, pelas notícias más, mas nós queremos ser cheios da fé de Deus, da fé que vem do Espírito Santo, da fé que alcança o milagre. Espírito Santo de Deus, nós queremos repreender as barreiras, os desertos, Senhor, Pai, as aflições, as angústias, nós repreendemos, nós queremos suportar. Espírito Santo de Deus, manifesta sobre nós a presença de Jesus, do Cristo ressurreto. Toca, Senhor Jesus, sobre cada coração nessa hora, sobre cada corpo agora. Toca, Espírito Santo, sobre cada alma, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento. Toca, Senhor Jesus, aonde o Senhor toca, tudo se transforma. Toca nos filhos, toca na saúde. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar pela Tua unção sobre vidas, pessoas que estão em dúvida do que vão fazer. O Senhor venha encaminhar, que o Senhor venha direcionar. Se algum perdido aqui está, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, a palavra de voltar ao caminho, de voltar às origens, de voltar a fazer aquilo que eles faziam, de voltar, Senhor, a ser instrumento de Deus. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, que haja o toque de Jesus, que haja fome de Jesus, que haja necessidade no nosso coração. Espírito Santo de Deus, ensina nós a orarmos mais, a clamarmos mais. Espírito Santo de Deus, venha trazer, Senhor, sobre o Teu povo alívio, venha trazer sobre o Teu povo, Senhor,